tarde, galera. Vamos falar um pouquinho sobre pandemia. É o assunto do momento e aí a gente consegue trabalhar tanto um conteúdo de aula, principalmente para os 7º anos e para os 2º anos do ensino médio, porque o nosso tema hoje é peste negra. E aí sempre que a gente vai trabalhar a peste negra em sala de aula, todo mundo fica muito eufórico, todo mundo muito curioso, mas o principal que a gente tem que saber, e que muitos alunos me perguntam, e perguntaram essa semana, inclusive, esses dias pelo direct, e a peste negra, foi ou não foi uma pandemia? Foi sim. Foi porque pandemia é uma proliferação generalizada. Então, quando você, através de um vírus, né, de uma doença, você sai do continente e passa para outro continente, ou seja, que você dissemina aquela doença, é uma pandemia, né? A epidemia você controla, a epidemia é aquela que é mais localizada. A pandemia é quando ela se estende além das fronteiras do seu lugar de origem. Vamos trabalhar um pouco a peste negra. A peste negra é um conteúdo que a gente trabalha no 7º ano do ensino fundamental 2 e trabalhamos no 2º ano do ensino médio. Às vezes no finalzinho do 1º ano, mas é mais comum trabalhar no 2º ano do ensino médio. E essa pandemia, que foi a peste negra, ela foi importantíssima para uma série de questões, inclusive científicas, né, da Europa Ocidental no século XIV. Vamos para o começo de tudo, e aí vocês vão ficar chocados com algumas coincidências. Pois é. Primeira delas, a peste negra, ela vem da Ásia, da região da China, só que na época o Império Chinês era governado pelos mongóis, ou seja, por povos que vieram da Mongólia, dominaram a China, aquele grupo, né, descendente de Gengis Khan, que vai tomar a China e vai impor na China um dos maiores impérios de todos os tempos. Império Mongol, história chinesa. E como é que uma doença, né, que vai começar, entre aspas, na China, você não tinha ainda esse território chinês que se tem hoje, óbvio, mas a região era a região da China. Como é que essa doença vai sair da China para a Europa? E daqui a pouco vem um segundo choque. Vamos começar logo para como se pega a peste, o que é a peste, vamos lá. A peste negra, ela é uma doença que é contagiosa, óbvio, né? E ela passou a ser contagiosa, daqui a pouco eu explico como é que isso vai acontecer. Como é que acontecia o primeiro contágio? A pulga vivia no rato negro asiático, por isso também a denominação peste negra. Tem 2 significados a denominação peste negra. A primeira, porque vem do rato negro asiático. A segunda, porque ela causava algumas manchas escuras, né, pretas na pele, e daí também a questão da peste negra. A primeira, o primeiro significado, né, é mais óbvio, tá? Porque o rato asiático era um rato negro, diferentemente daquele rato acinzentado que a gente vê com mais frequência e que também era mais frequente nas cidades imundas da Europa. E como é que acontecia? Essa pulga que picava o rato, certo? Contraía esses bacilos, essas bactérias, e a mesma pulga picava o ser humano. Resultado, a pulga tirava do rato, certo? E picava o humano, acontecendo aí o primeiro tipo de contágio. Vai receber o nome de peste negra, como eu falei, ou peste bubônica. Por que peste bubônica? Porque um dos sintomas dessa doença era o aparecimento de bubões, né? Ou seja, bubões ou bulbos, como alguns chamam, que eram uns caroços, parecia mais uns tumores assim, que saía geralmente nas regiões da axila, da virilha, do pescoço. Aqui aparecia muito nessa região. E aquilo ia inflamando, ia crescendo e depois estourava. E daquele lugar você
via saindo sangue, pus em grande quantidade. Então, a gente está falando de alguns sintomas, além da febre altíssima, vômito, certo? E dores, óbvio, dores no corpo. Essa peste, ela vai começar na Ásia, como a gente acabou de dizer, só que o Império Mongol, ele fez pela região uma coisa incrível, que foi tornar o Império Mongol extenso. Ou seja, além de ser muito grande o Império Mongol, ele tinha uma rota de comércio que ia do Oriente ao Ocidente. Agora, pasmem. Qual era o principal, como é que a gente pode dizer? Qual era o principal local, certo? Ponto, né, de chegada das mercadorias que vinham da China? As cidades italianas, principalmente Gênova e Veneza, porque era Idade Média, um certo renascimento estava acontecendo do comércio e das cidades, e esse renascimento se dava através de quê? Através dos mercados e das feiras, ou seja, gente pra caramba. Então, o que é que você vai, que a gente já conseguiu entender aqui? Origem da pandemia da peste negra, o causador, que até então era o rato e a sua pulga, picando as pessoas. Vimos que a peste vai através da pulga e do rato, do Oriente para o Ocidente, através das caravanas, ou seja, do comércio, e vai chegar no seu ponto, né, mais importante, que eram as cidades italianas, onde estavam as principais feiras e os mercados da China para a Itália, né? Para a Europa, mas a Itália foi uma região que foi tomada e ficou devastada pela peste. O que eu quero trabalhar com vocês especificamente, além de falar de pandemia e além de falar só da peste negra? Da Europa em si. Nós tínhamos uma Europa no enfraquecimento da Idade Média, lotada de pessoas, uma aglomeração tremenda e cidades completamente imundas, ou seja, fezes, urina, restos de alimento, era comum se ver pelas ruas da Europa. Não estou falando só da Itália, da Europa como um todo. Os países mesmo, países com fronteiras, exército, organização, ainda não existiam. Existiam regiões, né? Alguns poucos países já estavam se organizando. Você vai ter aí Portugal, Espanha, né? Começando a sua organização já no século XIV, mas não era uma coisa muito comum. Itália, de jeito nenhum. Itália era só uma região com várias cidades, alguns pontos de comércio e só, né? A Itália vai se unificar e tornar-se um país só no século XIX, né? Nas últimas décadas do século XIX. Então, o que você vai ter com relação à peste negra, que é muito interessante para a gente nesse momento? Foi como eu disse a vocês, eu vou estar fazendo sempre uma ponte entre o que a gente está passando hoje, porque essa é a função da história, mas o assunto agora é século XIV. As 3 desgraças do século XIV foram a fome, a guerra, mais precisamente a Guerra dos 100 Anos, que durou 116, e a peste negra. Sabe o que aconteceu na Europa? E aí vem outra coincidência. Já falei da primeira, saiu da região da China. Já falei da segunda, um dos maiores polos na Europa foi a Itália. E agora eu vou falar da terceira. Pessoas também nessa época julgaram outras. Ou seja, perseguiram judeus, perseguiram pessoas que tinham lepra, começaram a condenar como sendo castigo divino. A igreja, ela não contribuía com o processo, porque nesse mesmo momento da história, a igreja, ela era um entrave entre
os dogmas, né? Aquelas verdades incontestáveis da igreja, e o avanço científico. Então a igreja, ela tinha a grande população em suas mãos, mas ao mesmo tempo ela tinha um discurso de negar a ciência. E como você vai encontrar a cura de uma doença tão grave como a peste negra sem o incentivo científico, né? Sem que a igreja motivasse as pessoas a pensar, a buscar explicações científicas. Então a gente vê aí que muitas vezes uma pandemia, né, algo tão grave assim, vem para que a gente também repense e mude, né, e solte algumas amarras, né, que não fazem bem a nenhum avanço social. Hoje, com o coronavírus, né, com o novo coronavírus, a gente está tendo que repensar uma série de coisas, né? Repensar o trato social, repensar os valores que nós estamos dando a algumas coisas, e que muitas vezes é num momento como esse que a gente desconstrói uma série de atitudes governamentais, sociais, culturais, né, em todos os sentidos. E a gente talvez renasça, né, porque isso sempre acontece, renasça com novas perspectivas, né, sob uma nova ótica mesmo, né, refletir sobre desigualdade social, refletir sobre as preocupações que nós estamos tendo, que os governos do mundo estão tendo, né. Então, se a gente pegar a questão dessa, né, mais precisamente da peste negra, é complicado, porque assim, o contexto europeu era de renascimento, né? Gente, a peste negra dizimou 1/3 da população europeia no século XIV. A Itália teve algumas cidades completamente devastadas, né? Vou dar um exemplo de cidades como Siena. Siena ficou praticamente desabitada. Então, não é besteira, porque a gente está falando aqui do século XIV, a gente está falando aqui de transportes que iam da Ásia para a Europa, mas através de caravanas, através de embarcações pelo Mediterrâneo. Ou seja, existia já um início de globalização, de interação, sim, mas nada comparado a portos, aeroportos, rodovias, nada comparado ao que a gente tem hoje. Sobre quarentena, existia quarentena sim. Eles organizaram lugares mais afastados e colocaram as pessoas infectadas lá. A intenção era uma quarentena, mas não teve jeito, porque... Eita, antes que eu esqueça, ó, quase que eu esqueço de uma coisa importante. A peste negra, ela começa bubônica, né, ou negra, como eu falei pra vocês, com os bulbos, né, aqueles caroços e tal, mas ela vai sofrer uma mutação. E vai passar a ser transmitida por vias aéreas. E vai ser chamada de peste pulmonar ou pneumônica, né? Ou seja, a peste, ela vai sofrer uma mutação, porque ela ia no início, ela ia para o sistema digestivo e a bactéria se proliferava, se multiplicava rapidamente. Só que com o passar do tempo, ela vai tornar-se pulmonar e agora vai ser capaz de ser transmitida por espirro, por gotículas de saliva. E aí você imagina, nas cidades lotadas da Europa, onde as pessoas praticamente viviam amontoadas em meio à imundície, a ratos. Rato era uma coisa comum. Ter rato numa casa da Europa era ter um gato numa casa de hoje. Verdade. Ninguém desconfiava do rato. Até que foram analisar, muito tempo se passou, muitas vidas foram perdidas para que chegasse à conclusão, né, de que a ciência é importante, de que a interação entre os povos é importante, mas que o respeito à vida, o respeito ao próximo, antes da ganância, é fundamental.